Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, vai estar ajudando muito a gente nesse início de canal. E hoje estamos aqui com a Jornal da Oeste e todos os cretaígas. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Contra Alexandre de Moraes. A medida foi uma resposta a um novo pedido das empresas Trump Media e da Rumble, que acusam o magistrado de censura. Agora, Moraes tem 21 dias para responder ou contestar o processo. Se não se manifestar, pode ser declarado em revelia e o caso avançará com base apenas nas acusações das empresas. Jorge Serrão está aí. Mais uma vez, tem as duas empresas que falam que Moraes viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A gente falou emenda aqui, misturei tudo, mas é isso mesmo, que fala da liberdade de expressão. Alguns não chamam de censura, né? Chamam de outros nomes aí. Aqui no Brasil usam regulação, mas na verdade regulação é meter a régua em cima para praticar censura. Esse que é o ponto, é a tradução mais correta do termo que estão utilizando por aqui. A Justiça da Flórida é bastante generosa, deu 21 dias para o ministro responder. Aqui no Brasil, em geral, o prazo é mais curtinho, ou 24 horas, ou 48 horas. Então, lá o que deveria ser Flórida pode não ser tão Flórida assim, mas é Flórida sim, vai precisar responder. Essa é mais uma vergonha que é passada não pelo ministro Moraes, mas pelo Brasil. O Brasil é que tem uma instituição judiciária que está descumprindo um preceito constitucional, não só da América, mas também do Brasil. No Brasil, é bom lembrar todo dia, toda hora, a todo instante, que o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que não pode haver censura. Então, qualquer forma de censura aqui tem que ser condenada, rechaçada e repelida. Nós não podemos aceitar isso como normal. Então, o ministro Alexandre vai passar a vergonha de responder e, se não responder, pode acabar enquadrado na temida e famigerada Lei Magnitsky. Então, vamos ver. A coisa parece que vai ficar russa para o lado de cá. Marina, o Serrão citou a Magnitsky, né? Tem também essas empresas do Trump, da mídia, do Rumble, né? Elas citam o inquérito que foi aberto contra o deputado licenciado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos por causa das sanções que ele busca contra Moraes. Pois é, isso mostra que a justiça americana, ela funciona, né? Então, foi aberto aí um processo e ele está fazendo o trâmite. Agora, o Alexandre de Moraes foi intimado, ele pode dar a sua versão dos fatos, então a gente está vendo aí uma conduta individualizada, tudo aquilo que infelizmente aqui no Brasil a nossa justiça não cumpre, né? Então ainda está todo mundo muito ansioso, cadê as sanções, cadê as sanções? Mas o que a gente está vendo é que eles estão seguindo todo um trâmite rigoroso antes de aplicar qualquer penalidade. Agora, o que está claro desde o início é que o nosso Alexandre, né, dono aqui do Brasil, que passou por cima de todas as nossas leis, inclusive aquelas que garantem a liberdade de expressão, tentou fazer o mesmo nos Estados Unidos, só que lá, diferente daqui, ele descobriu que ele não manda. Então, está muito claro por todo esse processo de que ele está sendo, sim, processado e ele deve ser punido porque ele pediu uma interferência lá nos Estados Unidos sobre cidadãos americanos, sobre residentes nos Estados Unidos, e isso é realmente um absurdo. Então, vamos torcer, né? A gente sempre quer que tudo isso aconteça o mais rápido possível, porque nos afeta, sem dúvida aqui, quem sabe uma sanção como essa pode dar algum freio nesse ímpeto maluco do nosso STF por nos censurar. Mas eu não sei, eu tenho muita dúvida sobre isso, Tawane. Eu acho que isso deveria vir de nós mesmos, né? A gente está aí, o STF já formou maioria. Se essa regulação das redes que eles propuseram ficar dessa maneira, as plataformas vão censurar todo mundo. Então, é uma coisa mais arbitrária do que qualquer ditadura, porque ditadura você sabe que quem é o censor, né? Ali é o regime, é o Partido Comunista, ou então o juiz que determinou, e aqui não, né? As próprias plataformas
pode nos defender disso seria o Congresso Nacional, mas eu não estou vendo nenhuma ação nesse sentido de barrar esse ímpeto do STF, infelizmente, de nos censurar. Agora a gente vai para a guerra no Oriente Médio. Quem traz as atualizações para o Jornal do Oeste é a nossa correspondente Desirê Rugani, que já está aqui na tela conosco. Olá, Desirê, muito boa tarde. Com o Donald Trump dando sinais de que pode entrar oficialmente aí no conflito, aliado aos ataques aéreos de Israel a bases nucleares iranianas, o sentimento do povo judeu é que chegue a hora para derrubar o regime dos ayatolás. Isso é agora, Desirê? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? Bom, sim, o sentimento aqui é de que se pisou no acelerador, não é hora de pisar no freio. A grande maioria aqui do povo de Israel é contra um cessar-fogo nesse momento com o Irã, porque é muito importante. O que está acontecendo agora é muito importante, é uma coisa histórica. Essa operação é uma operação histórica. É muito bem sucedida, está sendo muito bem aplicada no Irã, com caças extremamente precisos, com eliminações de líderes da República Islâmica, da Guarda Revolucionária, né, com eliminações de lançadores, principalmente, tanto que agora nós tivemos um alarme há pouco tempo atrás e eles conseguiram lançar 5 mísseis. No primeiro dia eles lançaram 200 mísseis balísticos, só para vocês entenderem como é que a força bélica deles está ficando cada vez mais defasada. E também a força de defesa do Irã, né, a força aérea de defesa que eles têm, também está bastante defasada, por isso os caças israelenses conseguem sobrevoar o país por diversas horas seguidas sem serem incomodados. E a gente também está aqui com o nosso correspondente Ivan Kleber. Daqui a pouco ele está na tela, olha ele aí. Olá, Ivan, muito boa tarde. Nessa quarta-feira, o Donald Trump disse que pode atacar ou não o Irã, né? Tá nessa tensão. E o presidente americano ainda abriu negociações de paz com os ditadores iranianos. Ele fala, né? Por que vocês não negociaram comigo antes de toda essa morte e destruição? Então, Ivan Kleber traz os destaques aí no nosso Jornal do Oeste. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Tawane, Desirê, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Agora, publicada, divulgada, coisa de 5 minutos. Donald Trump, a partir das 17 horas, horário de Brasília, vai novamente com assessores, equipe, possivelmente para tomar uma decisão sobre uma eventual entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão contribuir aí militarmente com Israel para atacar nucleares do Irã, principalmente a base de outra informação é que o Reino Unido, aqui onde estou, pode também participar deste ataque. Lembrando que os Estados Unidos e o Reino Unido compartilham a base de Diego Garcia, de onde devem partir boa parte dos aviões que vão realizar esse ataque. E os Estados Unidos precisam de uma autorização do Reino Unido do Irã, Tawane. Dá para ver, então, as informações do Ivan Kleber saíram do forno agora, então, né, Ivan? Que talvez Trump entre nesse conflito com o Irã. Eu vou abrir a palavra para a Marina Helena para ela fazer uma pergunta primeiro para Desirê. Por favor, Marina. Olá, Desirê, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: a gente tem visto principalmente aqui no Brasil, infelizmente, né, e o nosso presidente nos envergonha muito nesse sentido, essa tentativa de igualar, né, o Irã a Israel. Se um tem direito a ter armas nucleares, o outro tem também, o que é um verdadeiro, a meu ver, um verdadeiro absurdo. A gente sabe que Israel precisa dessas armas para se defender, que é exatamente o contrário do Irã, que quer apagar Israel do mapa. Mas eu diria que vai muito além, né? Essa entrada potencial aí dos Estados Unidos na guerra, a gente está vendo o Reino Unido, todo o apoio do Ocidente a Israel, mostra que no fundo a gente está vendo, de fato, uma defesa do Ocidente em relação a um país que quer acabar
com essa cultura ocidental, que quer a destruição. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa repercussão, como que está acontecendo, o que Israel tem feito, né, para levar essa mensagem também em relação à opinião pública. De seguir regras, de seguir as leis para ter uma arma nuclear. Então, eles simplesmente não podem ter uma arma nuclear, porque é existencial para Israel que eles não tenham uma arma nuclear. Só uma outra coisa que eu acho bastante importante de dizer é que o povo iraniano, eles estão comemorando, celebrando o ataque em Israel, porque eles não aguentam mais esse regime tirânico que está os ayatollahs lá no Irã. Então, essa ação de Israel que está sendo militar, muito focada nas partes militares, nas áreas do governo, tanto nas bases nucleares, quanto nas usinas, quanto nos lançadores, quanto nos mísseis, quanto nos líderes, quanto nas redes que eles têm de televisão e rádio. Então, eles estão fazendo um trabalho assim realmente magnífico, muito bem focado lá no Irã. Desirê, você tem uma carta aí de uma iraniana, né? Você gostaria de ler para nós, por favor? Eu tenho uma amiga iraniana, o nome dela nas redes é Doutora Vida. Ela usa esse nome, um codinome, porque ela tem medo do regime do país dela, então ela não quer se expor. Mas quem quiser segui-la, ela chama Doutora Vida, tanto no Instagram. E esse é o recado dela, gente. Por favor, escutem o povo iraniano, escutem o clamor deles. Eles pedem por essa ajuda há muitos anos e a ajuda veio. Obrigada, Desirê. Emocionante o depoimento da sua amiga, né? Espero que ela fique bem. Nada como ouvir a população mesmo que está sofrendo esse tipo de situação. Agora eu vou chamar o Ivan Kleber e distribuir aqui a pergunta do Serrão. O Donald Trump falou em negociação. Por que Teherã não negociou comigo? O que o Lourão e o que Teherã poderia negociar com os Estados Unidos? Quais seriam os termos para evitar a escalada desse conflito, que agora parece que não tem mais o que fazer? Mas qual é ainda o interesse, como os Estados Unidos ainda podem impor pelo menos noções de bom senso ao regime iraniano, para que ele não continue colocando em risco até a paz mundial e a paz geopolítica naquela região ali. O Irã é um fator de instabilidade, né? Muito bem, Serrão. Olha, o Donald Trump vem há dias falando em rendição incondicional do regime. Hoje, na Casa Branca, Donald Trump voltou a falar nesse termo e que é muito tarde para o regime iraniano falar em negociação. Ele disse que essas negociações que agora, aparentemente, o Irã vem buscando, deveriam ter acontecido há 2 semanas atrás. Traduzindo, o que o Donald Trump está dizendo neste momento, o presidente americano, Donald Trump, é de que o regime iraniano, primeiro, deve renunciar completamente ao seu programa nuclear, até mesmo para uso de civis, não é? Para energia elétrica, enfim, isso deve ser descartado. E também a possível queda do regime como um todo, um regime que está muito próximo de cair, não é? Então, na mesa, realmente, sobram poucas opções para o regime. A sobrevivência dos líderes, talvez, em exílio em algum outro país, por exemplo, a Rússia. Mas, quando Donald Trump fala em rendição incondicional, é isso, Serrão. A margem de manobra para a manutenção do programa nuclear iraniano é praticamente zero, e também a manutenção do regime agora vem sendo colocada em xeque. À tarde, coisa de 2 horas atrás, a emissora estatal iraniana foi hackeada. Ainda não sabemos se foi uma ação da Mossad, mas só para a gente ter uma noção de como o regime está podre, vamos colocar assim, e não consegue mais se sustentar. A própria emissora estatal foi hackeada, possivelmente aí por algum grupo anti-regime lá do Irã mesmo, ou até mesmo por algum grupo de hackers israelenses. Lembrando que ontem, segundo o jornal Jerusalem Post, hackers israelenses conseguiram roubar a carteira de criptomoeda do Irã. Chegou a esse ponto, a esse nível. Então, o regime está com as costas na parede. Como a Desirê muito bem colocou, no começo eles lançavam 200 mísseis, agora lançam 5, 10 mísseis. Eu conversei aqui
próximo ao edifício do Ministério da Defesa britânico, onde tem um grupo de dissidentes iranianos que há praticamente 1000 dias estão ali fazendo um protesto, exigindo que o governo britânico reconheça o regime islâmico como um grupo terrorista. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui. Conexão política, rejeição a Lula impulsiona Bolsonaro, diz Datafolha. A queda na popularidade de Lula refletiu diretamente no crescimento do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, dia 18, aponta ambos os líderes políticos estão aptos com 35% de apoio declarado em um cenário que reforça a popularização no país. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 11 de junho em 36 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a primeira vez desde o fim de 2022 o Bolsonaro atinge 35% e Lula, por outro lado, caiu para 39% para 35% no mesmo período. A queda da popularidade de Lula também parece a avaliação do governo federal. Atualmente 40% dos entrevistados classificam a gestão como ruim e apenas 28% consideram o governo bom ou ótimo e o pior índice desse início do atual mandato. Segundo o Instituto, 70% dos eleitores se identificam com os dois polos políticos, os outros 20 se dizem neutros e os outros 7 afirmam que não seguem a nenhum dos lados e 2% não soube responder. 2% não soube responder a pesquisa. Fala pessoal, mas o que vocês acharam do vídeo aí do... Primeiramente nós começou com Moraes aí, né? Nosso ditador no Brasil, mas já vem a guerra do Irã. Comente aí o que vocês estão achando de tudo isso. Comente aí também de que cidade. Comente aí hashtag cidade que vocês estão. E comente aí o que vocês estão achando de tudo isso. Como que está aí na sua cidade. Como que tá o movimento aí que o povo pensa. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Não se esqueça de seguir.